Consolida-se a normalidade com esta nomeação? É um sinal de estabilidade ou não vai minimizar as circunstâncias sensíveis, isto pegando nas palavras do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes? Ambas. Eu diria que há aqui claramente uma necessidade e também uma obrigação de estabilidade. Estamos a falar de instituições militares que não podem ter grandes rupturas nem sobressaltos, mas a verdade é que este caso todo acabou por deixar marcas profundas, quer na credibilidade das instituições militares, quer também em termos políticos na imagem do próprio Ministro da Defesa, que foi sempre, em vários momentos, bastante inseguro relativamente aos esclarecimentos que ia dando. E, portanto, esta transição é, por um lado, esse sentido de que o Estado de Direito está a funcionar e que, independentemente daquilo que venha a ser a averiguação judicial relativamente ao anterior responsável da Polícia Judiciária Militar, há aqui imediatamente uma solução que foi encontrada e que permitirá salvaguardar o funcionamento dessa mesma instituição. Agora, mas ficam muitas dúvidas ainda a pairar, desde logo sobre a necessidade de haver uma Polícia Judicial Militar, e recorda-se que o atual Primeiro-Ministro foi antigamente alguém que questionou a existência desse mesmo organismo, a possibilidade de fusão na própria Polícia Judiciária e depois também questões sobre aquilo que deve ser o funcionamento destas instituições que deram aqui prova, quer de vulnerabilidade relativamente a casos de corrupção, quer relativamente àquilo que é a segurança dos próprios perímetros onde há explosivos que podem ser danosos para a segurança de um país. Ao falar em circunstâncias sensíveis, o Ministro da Defesa admite a existência de um mal-estar. Refere, no entanto, que não é preciso repisar essas circunstâncias e fala também na presunção da inocência. Claro, e essa tem que ser sempre salvaguardada. Nós não sabemos exatamente ainda todos os contornos deste caso. Há aqui, pelo menos, suspeitas de que, na verdade, fortes irregularidades, de crime até, terão existido, mas não sabemos exatamente o que é que aconteceu. E esse é o aspecto que aqui, em termos políticos, é mais preocupante. Quando o líder da oposição, Rui Rio, veio dizer que sabia já mais ou menos o que é que tinha acontecido, é bom então que ele, se calhar, esclareça os dados a que teve acesso e que lhe permitiram fazer essa avaliação. Quando o Ministro da Defesa dizia que não sabia exatamente o que é que tinha acontecido, ficamos todos com alguma sensação de preocupação, porque ele, enquanto responsável governativo por esta área, deveria ter ficado, desde o primeiro momento, bem mais seguro das informações que andavam a circular. Agora, esta separação entre a parte judicial e a parte política também me parece saudável. Como dizia o Primeiro-Ministro, e aí temos que lhe admitir razão, não se vai esperar que o Ministro da Defesa estivesse à frente de um paiol tentando evitar um qualquer roubo. O que é preciso, sim, é que não haja nunca nenhuma dúvida acerca do que é que terá acontecido, nem também nenhum receio relativamente à possibilidade de evitar que essas mesmas situações ocorram, porque isso, sim, acaba por danificar ainda mais a credibilidade da instituição militar, que, como eu dizia há pouco, com este caso não sai muito bem desta fotografia. Esta nomeação do Ministro da Defesa provoca uma demissão do diretor da Unidade de Investigação Criminal, pediu para sair para o Exército. Que leitura podemos fazer desta demissão? De que há aqui realmente algum mal-estar e de que nestas estruturas hierárquicas muito rígidas, por vezes, situações como esta acabam por obrigar a alterações bem mais profundas. Mas essa questão da própria existência da Polícia Judicial Militar, eu acho que ela deveria ser bem ponderada. Não agora, e todos sabemos que discutir a quente questões sensíveis nunca é uma boa receita. Deveria eventualmente esperar-se que todo este caso arrefecesse para depois se repensar o funcionamento destas instituições. Não é uma instituição particularmente cara, o orçamento é de cerca de 2,5 milhões de euros anuais, não é um preço exorbitante que se considere que está ali a mais, mas a verdade é que aqueles efetivos que estão destacados para a Polícia Judicial Militar, penso que são à volta de 100, 120, deveria-se pensar se realmente estão ali numa circunstância que é verdadeiramente útil para o funcionamento das instituições, ou se, por exemplo, a tal fusão com os serviços civis não seria, neste caso, mais recomendável. Mas aí voltamos outra vez à questão que tu colocavas, é saber se esse tal perímetro
de funcionamento das instituições militares, que tem sido sempre muito preservado, deve agora ser vigiado a partir de fora com um olhar mais atento, ou se deve ser permitido, até porque tem regras muito próprias, que às vezes não são completamente compatíveis com as regras civis, porque há ali segredos militares que certamente devem ser preservados, se deve manter essa mesma autonomia relativamente quer aos tribunais civis, quer às instituições que vigiam, do ponto de vista judicial, como o caso da Polícia Judicial Militar, esses mesmos quartéis, essas mesmas instituições. Certo é que depois deste caso vai permanecer a desconfiança, independentemente de quem está à frente do cargo e da Polícia Judiciária Militar. Sim, até porque se trata aqui de um caso, aparentemente um caso de corrupção e também um caso de enorme fragilidade da estrutura hierárquica, ou seja, percebeu-se que naquilo que terá sido aquilo que nós chamamos o assalto a Tancos, que não está ainda completamente esclarecido, há ali muitas vulnerabilidades, muitos pontos de entrada que claramente não deveriam existir e que a instituição que depois vigia isso, a Polícia Judicial Militar, foi uma das partes integrantes de todo esse processo que acabou por criar essa mesma vulnerabilidade. E isso, para nós cidadãos, deve nos preocupar e é isso que, do ponto de vista político, o Ministro da Defesa teve alguma dificuldade, ou pelo menos alguma demora em assumir, e nunca assumiu totalmente, e que, independentemente, como eu digo, da salvaguarda daquilo que é a componente judicial de todo este caso, do ponto de vista político tem que haver aqui, não digo responsabilidade do ponto de vista de uma demissão, mas também um assumir de responsabilidade relativamente à necessidade urgente de evitar que estas situações voltem a ocorrer. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela análise.